futebol feminino. Quem está com a bola toda no futebol no Brasil hoje em dia são as mulheres. E certamente, em algum momento, você vai fazer algum trabalho na escola sobre futebol feminino, vai ter que falar sobre esse assunto. Então que você fale com propriedade, conhecendo a história, conhecendo os detalhes do futebol feminino no Brasil. Em 1940, o futebol feminino já estava vivendo seus últimos suspiros. As partidas estavam horrorizando os homens extremamente moralistas da época. Então, em nome da moral e dos bons costumes, veio o decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, que impediu a realização do futebol feminino no país e travou toda a evolução, todo o amadurecimento desse esporte por 4 décadas. Assim, mulheres não podiam calçar chuteiras e jogar futebol até 1979, curiosamente o ano que eu nasci. Só a partir de 1980, novos times começaram a ser formados, novas disputas começaram a acontecer. E aí eu te digo, sabe quem foi o pioneiro nos anos 80, nesse ressurgimento do futebol no Brasil? Justamente o mesmo Bangu Atlético Clube, que já tinha começado tudo lá atrás. O time de futebol feminino tinha o apoio do Castor de Andrade, da esposa dele, Vilma de Andrade, e do técnico, o Robson Prado. E as primeiras meninas que chegaram para jogar com a camisa do Bangu vieram de um time chamado Epoquetes. As Epoquetes eram umas meninas que jogavam futebol no Hospital Olivério Kremer, um hospital que tinha em Realengo e foi demolido recentemente. Assim, já em 1982, antes mesmo da regulamentação do futebol feminino no país, o Bangu já tinha sua equipe de futebol feminino e estreou no dia 13 de fevereiro de 1982. As meninas banguenses venceram o Rio Futebol por 13-0. Depois disso, a equipe continuou fazendo muitos jogos e sempre com muitas goleadas. Elas chegaram a ganhar de 24-0 do time do Colégio Naval em Angra dos Reis em fevereiro de 1983. Nesse jogo, a atacante Fia fez 10 gols. Até que, na preliminar de um jogo no Maracanã, entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, dia 17 de abril de 1983, se enfrentaram Bangu e Cruzeiro. Foi o primeiro jogo de futebol feminino depois da regulamentação do esporte no país. Então, Bangu 4, Cruzeiro 1 no Maracanã, e a Rede Globo, através dos gols do Fantástico, captou os lances desse jogo. Beleza e a graça do futebol feminino, uma novidade nos gols do Fantástico. O sonho de toda menina que joga futebol feminino, a vontade dela é jogar no Maracanã. Então hoje nós vamos ter essa oportunidade, sendo o primeiro time feminino que conseguiu. O lançamento de Betinha para a Fia, que avança, finta a zagueira, entra na área e bate cruzado. Bangu 2-0. Veja só. Mais um do Bangu, mais um de Fia. Na cobrança do lateral, Fia avançou livre, entrou na área, driblou a zagueira, ajeitou para a perna esquerda e chutou no cantinho da goleira Beca. Agora é a vez de Nunes mostrar sua malícia. Avançou na corrida, deu um chega pra lá na zagueira, entrou na área, lutou contra 3 até sofrer pênalti. Repare só na categoria. Valéria marca e faz Cruzeiro 1, Bangu 3.
O gol mais bonito do jogo na cobrança da falta. Rose recebe a bola dentro da área, faz um rodopio, dribla a primeira, se livra da falta, dribla a segunda, a terceira e bate pro gol. A goleira Beca não segura e Alzinha entra para conferir, mas o gol é de Rose. Final, meninas do Bangu 4, meninas do Cruzeiro 1. Ainda em 1983, o Bangu ganhou o São Paulo por 5-1, ganhou o Atlético Mineiro por 2-0 e chegou com muita moral para o primeiro campeonato carioca de futebol feminino, que foi realizado entre 11 equipes. A final do primeiro turno foi entre Bangu e Radar, um time fortíssimo lá de Copacabana. 2.700 pessoas foram ao estádio de Moça Bonita no feriado de 12 de outubro de 1983 e viram um jogo muito pegado. Logo aos 8 minutos do primeiro tempo, a Senira do Radar fez um único gol do jogo. No segundo tempo, o juiz Ricardo Durães não deu um toque de mão de uma jogadora do Radar na área e o clima ficou tenso. E o Bangu perdeu pela primeira vez na sua história, perdeu inclusive uma invencibilidade de mais de 100 jogos nesta partida. Os 10 policiais militares destacados não foram suficientes para conter a ira das jogadoras e dos seguranças de Castor de Andrade contra o árbitro Ricardo Durães, que era um oficial da Marinha e ele apanhou pra valer. Como deixou de ser um simples jogo de futebol e passou a ser um caso de polícia, houve um julgamento no Fórum de Bangu com a presença do Castor, das jogadoras Sandra, Elizabeth e Sara e dos seguranças do patrono do Bangu, todos eles como réus. No fim das contas, todo mundo foi inocentado, mas o futebol do Bangu não sobreviveu a essa grande confusão e Castor de Andrade decidiu, no final do ano de 1983, encerrar o time feminino que vinha tão bem. O Bangu só voltou a ter um time de futebol feminino lá em 2010 e em 2011 conseguiu chegar às semifinais do Campeonato Carioca, sendo eliminado pelo Vasco, empatou um jogo e perdeu outro. Era a época que o Bangu era treinado pelo Cleiton Lima, técnico que depois foi para a seleção brasileira. Aliás, o Cleiton Lima levou para a seleção brasileira, que disputaria a Copa do Mundo de 2011 na Alemanha, 3 jogadoras do Bangu. A Bia Zanerato, atacante, que tinha feito 10 gols naquele campeonato carioca, a Taizinha, atacante, artilheira daquele campeonato carioca com 13 gols, e a zagueira Zizi, que também tinha feito 4 gols naquele campeonato carioca. Elas estão até no álbum de figurinhas da Copa do Mundo Feminina de 2011. Só que, novamente, o futebol do Bangu não sobreviveu e parou de existir por mais um tempo. Até que a última vez que o Bangu teve um time de futebol feminino foi em 2023, que participou de um torneio amistoso. O Bangu eliminou o time do Motorista de Rio Bonito, vencendo por 9-0, e na final empatou com a América em 3-3, sendo derrotado nos pênaltis. A partir daí, nunca mais o Bangu teve um time de futebol feminino. Pois é, tá aí, decisão por pênaltis realmente não é a onda do Bangu, não é o forte do Bangu, nem mesmo no futebol feminino. Última vez que o Bangu colocou as meninas em campo, mas geralmente sempre aparece alguém que venha com uma equipe praticamente formada, um conjunto pronto, só vestir a camisa vermelha e branca e participar de uma competição, um torneio, quem sabe um novo campeonato carioca. Pois é, essa é a história do futebol feminino em Bangu, com 2 pioneirismos, o pioneirismo lá dos anos 20, em 1926, e o pioneirismo de 1983, ser a primeira equipe de futebol feminino depois da regulamentação do esporte, depois de 4 décadas de proibição, ficou para a história e é importante a gente saber que a gente tem um espaço reservado na história do futebol feminino para ser contado ainda. Por mais que não seja fácil pesquisar dados do futebol feminino, principalmente naquela época, a gente tenta contar um pouquinho para vocês. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém, comente, dê joinha, aperta o sininho para receber notificações, inscreva-se no canal, participe. Valeu!